Por mais de 3 anos, foi esse o tempo que a Ucrânia passou esperando, planejando, escolhendo o momento perfeito para se vingar de um crime de guerra que chocou o mundo inteiro. Foi Vladimir Putin quem ordenou aos infames carniceiros de Bucha que matassem dezenas de civis ucranianos durante as primeiras semanas da guerra. Agora, a Ucrânia acaba de fazer justiça. Os carniceiros de Bucha foram erradicados. A Ucrânia realizou uma operação secreta impressionante a mais de 6.400 quilômetros dentro da Rússia. Os detalhes que temos sobre o ataque impressionante da Ucrânia são escassos, o que não deveria ser surpresa. Ao saber que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, fez a operação. A organização secreta evita revelar segredos, pois quanto mais a Rússia descobre, mais difíceis ficam as operações futuras. Sabemos apenas que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia infiltrou agentes na Rússia antes de 8 de setembro. Esses agentes miraram uma unidade da Guarda Nacional Russa, perto de Khabarovsk, a cerca de 6.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Era uma missão arriscada. Se descobertos, os agentes da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia não teriam como escapar. Mais de 4.000 milhas é uma distância enorme até retornar a um território seguro. E provavelmente a Rússia teria capturado esses agentes. Mas os agentes da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia não foram descobertos. Em vez disso, eles realizaram um ataque que derrubou a unidade da Guarda Nacional. E, nesse processo, vingaram-se de um grupo de tropas russas que a Ucrânia vinha caçando há anos. Veja, essa não era uma unidade qualquer da Guarda Nacional. A unidade que a Ucrânia acabou de destruir era o lar dos açougueiros de Bucha. Vamos explicar por que esses soldados em particular eram um alvo tão importante para a Ucrânia em um instante. A Ucrânia Inform relata os poucos detalhes conhecidos sobre o que a Ucrânia fez na manhã de 8 de setembro. O veículo disse ter ouvido uma fonte anônima da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia que informou à Ucrânia, Inform, que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia mirou na unidade militar russa 6.912. Essa unidade faz parte do 748º Batalhão Operacional separado da Guarda Nacional da Rússia, que, segundo o Kiev Post, participou dos horrores de Bucha em 2022, conforme dados de fontes abertas. A fonte disse à UKREIF que agentes em Khabarovsk plantaram 2 explosivos em um estacionamento perto da base da unidade. Às 9h do dia 8 de setembro, os explosivos foram detonados quando os soldados da unidade chegavam à base para o serviço. O ataque ocorreu no momento exato, atingindo os soldados russos enquanto iam do estacionamento ao prédio, maximizando os danos causados no processo. Quanto ao tamanho dos danos, a fonte da Ucrânia Inform reluta em fornecer todos os detalhes. Disseram apenas que há mortos ou feridos entre as forças armadas russas. Isso é tudo o que sabemos sobre o ataque. O Kiev Post, em seu relatório, repete informações da Ucrânia Inform e acrescenta que seus jornalistas não conseguiram confirmar independentemente o ataque. E, ao contrário dos muitos ataques de drones de longo alcance que a Ucrânia usa contra a Rússia, imagens e vídeos desse ataque não foram compartilhados nas redes sociais. Isso faz sentido. É bem mais fácil gravar drones voando e fumaça subindo, devido a incêndios em instalações industriais. Como saber que houve ataque surpresa contra a unidade militar russa dentro da própria base sem provas? Além disso, fontes informadas pela Ucrânia afirmam que a própria Rússia pode ter revelado que algo aconteceu que ninguém esperava. A Rússia não se pronunciou oficialmente, o que já era esperado. Putin não deixará seus aliados confirmarem isso. A Ucrânia realizou uma operação secreta a 4.000 milhas dentro da Rússia. No entanto, as ações que a Rússia tomou após o ataque nos dizem tudo o que precisamos saber. Segundo a United 24 Media, o serviço de segurança russo cortou rapidamente a internet móvel perto de Khabarovsk após o ataque. Essa é uma tática comum da Rússia sempre que a Ucrânia atinge um golpe forte em seu território. Segundo o jornalista Georgy Shentomirov ao Barents Observer em 29 de agosto, a razão oficial da Rússia para os crescentes cortes de internet é que o bloqueio auxilia o país a lidar com a situação. Os ataques da Ucrânia costumam envolver drones, mas este é um dos poucos casos em que não há drone envolvido. Drones usam diversos sistemas de navegação, mas não sou especialista no tema. Pelo que entendi, ainda não se sabe se esses desligamentos interferem nos ataques de drones, diz Shentomirov.
Está claro que drones usam várias ferramentas para navegação. Desligar a internet móvel não impede os drones da Ucrânia, então a Rússia deve ter outro motivo para essa ação. O verdadeiro motivo é que a Rússia desliga o serviço de internet por causa de uma repressão em andamento que envolve aplicativos de internet e mensagens feitos no exterior. Como explicou o Moscow Times em julho, essa repressão resultou em multas para quem acessar o que o Kremlin chama de conteúdo extremista online. Medidas também impediram acesso a algumas redes sociais e sites estrangeiros. A conclusão é evidente. Quando a Rússia é atacada, corta o acesso à internet na região. Ela faz isso não para proteger seu povo dos drones ucranianos, mas porque, sem internet, russos que registram incidentes não podem compartilhar nas redes sociais o que viram. Tudo isso visa evitar vazamentos de informações. E o Moscow Times aponta que os bloqueios podem fazer parte do esforço para criar uma internet russa soberana, bloqueando sites e apps considerados inadequados pelo Kremlin. A Rússia está tentando controlar a narrativa sobre o que aconteceu em Khabarovsk. Esse desejo de controle sugere que algo muito sério, como talvez a destruição de toda uma unidade militar russa, acabou de acontecer. Além do corte da internet, a United 24 afirma que a Rússia mudou rotas do transporte público em Khabarovsk e região. Novamente, o padrão russo em ação. Sem transporte público no assentamento, as pessoas ficam sem informações sobre o que acontece lá. Se as pessoas não conseguem saber, elas não podem relatar o que veem, seja para amigos, família ou para o mundo em geral, através das redes sociais. Tudo isso visa impedir que os russos descubram a verdade. Quando a Rússia age assim, é quase certo que algo importante ocorreu. Suponhamos que a fonte da Ucrânia, Inform, esteja correta. E a Ucrânia acabou de realizar o que deve ser considerado um dos ataques mais ousados e clandestinos já vistos durante a guerra. O mais surpreendente é que matar soldados russos com explosivos em território russo não é o verdadeiro destaque dessa história. Essa honra é das pessoas que a Ucrânia escolheu como alvo. Já mencionamos que explosivos do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia eliminaram membros dos açougueiros de Bucha. Para entender por que isso é tão importante para a Ucrânia, é preciso saber o que esses açougueiros fizeram. Os detalhes são perturbadores. Em 1º de abril de 2022, a Ucrânia, Inform, noticiou o que a unidade atacada pela Ucrânia fez em Bucha. Expulsa de uma cidade ucraniana por forças opositoras que retiraram tropas russas de vários locais, a unidade ficou conhecida como Açougueiros de Bucha. Não saíram silenciosamente. Em vez disso, espalharam minas em prédios civis e na infraestrutura, nenhum dos quais poderia ser considerado alvo militar legítimo. O objetivo era claro. Os açougueiros de Bucha tentavam matar civis que ousassem retornar à cidade. Após a retirada dos soldados russos, as minas foram extremamente eficazes. 10 dias após o relatório da Ucrânia Inform, a British Broadcasting Corporation, divulgou imagens de satélite mostrando a destruição causada pelas tropas russas. Saber que havia minas em alguns prédios civis não bastava para que o exército ucraniano desativasse todas as armadilhas deixadas pela Rússia. Além das minas, havia o que os soldados russos fizeram antes de recuar. As imagens de satélite compartilhadas pela British Broadcasting Corporation são de 19 de março, 2 semanas antes da ordem de retirada, e mostram o massacre. Corpos alinhavam as ruas de Bucha ao longo de vários trechos da estrada, com outra imagem, desta vez de 11 de março, mostrando que esses corpos já estavam lá há semanas. As tropas da Rússia não apenas tentaram tomar a cidade, elas mataram sistematicamente centenas de civis enquanto faziam isso. A Rússia, é claro, tentou alegar que as muitas fotografias que surgiram de Bucha depois que a Ucrânia retomou o local não eram reais. A Ucrânia teria colocado corpos falsos na estrada e encenado tudo, mas isso não era verdade. O Kremlin sabia disso e não se importava. O ocorrido em Bucha foi o primeiro e talvez o mais devastador exemplo da disposição de Putin em permitir crimes de guerra por suas tropas. Se isso o aproximar de retirar a soberania da Ucrânia, o número de mortos foi impressionante. De acordo com Babel, a Ucrânia havia concluído o triste ato de contar os mortos e estabelecer o que realmente aconteceu em Bucha. Até agosto de 2022, o número final de mortos foi de 458 ucranianos, quase todos civis. Dos 458, 419 morreram em incidentes relacionados a ações militares.
Isso significa que eles foram mortos por armas. O restante foi determinado como tendo morrido de causas naturais. Por mais terrível que fosse essa informação, ela se agravava ainda mais pelo total e cruel desprezo que os açougueiros de Bucha demonstraram pelos corpos daqueles que mataram. Em um caso, os investigadores da Ucrânia descobriram 116 corpos que estavam enterrados em uma vala comum nos terrenos sagrados da igreja de Santo André. Eu, chamado Babel, relatei. Esse fato serviu como um cuspe no rosto dos falecidos. Além de mortos em um evidente crime de guerra russo, eles foram enterrados em massa em um local de culto que muitos provavelmente frequentavam. Tragicamente, ainda se discute se isso ou o destino das 50 pessoas que simplesmente foram deixadas nas ruas para apodrecerem sem serem enterradas é pior. Houve tentativas de punir os carniceiros de Bucha, é claro. Em junho de 2022, a Al Jazeera informou que a União Europeia colocou 2 comandantes militares russos na lista negra, incluindo um considerado um dos maiores carniceiros. Azatbek Omurbakov foi acusado pela União Europeia de liderar seus soldados enquanto eles matavam, estupravam e torturavam civis em Bucha. No entanto, a resposta às suas ações foi o melhor que a União Europeia e depois o Reino Unido puderam fazer, considerando sua falta de envolvimento direto na guerra. Sanções. Omurbakov foi um dos 26 russos de alto escalão sancionados, embora não esteja claro o objetivo dessas sanções. Provavelmente, os ativos estrangeiros de Omurbakov foram congelados e ele foi proibido de entrar na União Europeia. Mas isso parece um castigo insignificante, assim como uma simples sanção em geral para um comandante que foi responsável por tanta morte e destruição. Até onde sabemos, Omurbakov estava vivo em 8 de setembro. A Ucrânia certamente não havia anunciado sua morte, e com certeza teria anunciado se tivesse conseguido atingir um alvo de tão alto perfil. A questão agora é, Omurbakov estava nas 2 explosões no estacionamento da base da Unidade Militar 6.912. Se ele foi, a direção principal de inteligência da Ucrânia ainda não revelou, mas talvez nem tenha ido. O fato de alguns açougueiros de Bucha estarem entre os mortos mostra que a Ucrânia obteve um pouco de vingança. Para as 458 pessoas mortas em Bucha por soldados russos durante uma ocupação que foi mais do que um crime de guerra. Vimos pouco, pois é improvável que a Ucrânia tenha eliminado todos os açougueiros de Bucha. Como mencionamos, não sabemos o destino de Omurbakov, e houve outras unidades envolvidas no que aconteceu na cidade que a Ucrânia provavelmente vai querer atingir. Com esse ataque, matou soldados russos que estavam o mais longe possível da Ucrânia. Khabarovsk está mais próxima da China do que de Moscou, perto da fronteira. Então, a Ucrânia acabou de enviar uma mensagem para todo soldado russo que esteve envolvido em Bucha. Nenhum lugar é seguro. A Ucrânia pode te atingir, não importa o quão longe você consiga correr. Além do resultado do ataque em si, o fato de a Ucrânia ter conseguido realizar um ataque a mais de 6.400 quilômetros, além de suas próprias fronteiras, prova que as operações profundas da Ucrânia estão ficando cada vez mais profundas e melhores. O massacre dos carniceiros de Bucha está longe de ser a única vez que a Ucrânia infiltrou seus agentes em território russo. Em junho, a Operação Teia de Aranha da Ucrânia levou membros da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia a dirigirem caminhões com drones para dentro da Rússia. Os caminhões foram guardados em depósitos, provavelmente sob proteção de agentes ucranianos na Rússia, antes que eles e os drones fossem liberados contra 4 bases aéreas russas. A Ucrânia também tem mirado figuras russas de destaque dentro da própria Rússia, com ataques que a British Broadcasting Corporation chama de cada vez mais ousados desde 2024. O tenente-general Igor Kirillov morreu em dezembro de 2024 na Rússia, devido a uma bomba controlada remotamente escondida em uma scooter. Um ano antes, a Ucrânia provavelmente eliminou o blogueiro de guerra Vladimir Takarsky, que morreu em seguida. Uma estudante de arte lhe deu uma escultura de cabeça de soldado que explodiu quando Tokarsky a colocou na caixa. Esse tipo de assassinato está se tornando comum na Rússia. A Ucrânia não assume responsabilidade por eles devido à legalidade questionável. Mas isso não vem ao caso. O que realmente importa aqui é isso. A Ucrânia passou os últimos anos se acostumando muito com o conceito de enviar agentes secretos para a Rússia para realizar ataques que Putin e seus comparsas nunca vêm chegando. A Ucrânia pode estar recebendo ajuda inesperada para esses ataques.
Em janeiro, a ABC News informou que, em 2015, o tenente-general ucraniano Valery Kondratyuk visitou Washington, Distrito de Colômbia, para conversar com agências de inteligência dos Estados Unidos da América. O objetivo dele era convencer as agências a apoiarem a Ucrânia após a primeira agressão da Rússia, que anexou ilegalmente a Crimeia. A ABC afirma que Kondratyuk entregou malas com documentos secretos russos à inteligência dos Estados Unidos da América, provando que levava a missão a sério. Por ser uma colaboração e não algo unilateral em que só a Ucrânia ganhou, a aposta parece ter dado certo. A visita de Kondratyuk a Washington fez parte de uma história notável. Como, desde 2014, a CIA e a inteligência ucraniana criaram uma parceria secreta, tornando-se aliados confiáveis dos Estados Unidos da América, segundo a ABC. Um ex-oficial dos Estados Unidos da América, que falou ao veículo, disse que essa reunião, combinada com o trabalho que Ucrânia e Estados Unidos da América fizeram juntos desde então, levou a Ucrânia de zero a um dos nossos parceiros mais importantes. A CIA acabou se envolvendo diretamente na ajuda à Ucrânia para reconstruir a direção principal de inteligência da Ucrânia no que ele é hoje, o que significa que toda a operação realizada pela direção principal de inteligência da Ucrânia tem as digitais da CIA por toda parte. Isso não quer dizer que a CIA deu à Ucrânia as informações usadas para atacar os carniceiros de Bucha. A direção principal de inteligência da Ucrânia aprendeu com a CIA. E dada a forte parceria entre as duas agências, não é improvável que a CIA tenha tido algum envolvimento no ocorrido em 8 de setembro. Claro, a CIA e a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia nunca admitiriam esse envolvimento, se existiu. Mas a possibilidade de que os Estados Unidos da América e a Ucrânia possam estar colaborando nesse tipo de ataque profundo dentro do território russo vai assustar Putin. Assim como o fato de que a Ucrânia, mais uma vez, enganou as próprias agências de inteligência da Rússia ao realizar um ataque tão bem sucedido. Por sua vez, a Rússia pode estar satisfeita que ninguém está falando sobre o que aconteceu em Khabarovsk, além de uma fonte não identificada do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Assim, ela pode tentar esconder a verdade, como sempre. A desinformação estratégica integra a estratégia de guerra da Rússia, afirmou a Global Rights Compliance em maio. Segundo o relatório, a Rússia já usou cerca de 10 mil páginas em redes sociais para espalhar desinformação. Com cerca de 10 milhões de seguidores, os blogueiros militares serão ainda mais usados pela Rússia para espalhar desinformação após a versão ucraniana sobre Khabarovsk vir à tona. A Ucrânia não se importará. A direção principal de inteligência da Ucrânia não vai revelar segredos só porque a Rússia finge que alguns carniceiros de Bucha não foram despedaçados. A organização seguirá. Khabarovsk foi um sucesso. É provável que a direção principal de inteligência da Ucrânia já esteja envolvida no planejamento da próxima operação. Isso fará a Rússia perder alguns de seus soldados mais valiosos e brutais. Putin ficará muito irritado com o que ocorreu em Khabarovsk, e com razão. Apesar da ação recente da direção principal de inteligência da Ucrânia ser um dos exemplos mais marcantes de operações secretas contra o exército russo, há vários outros. Por exemplo, um soldado ucraniano fingiu ser russo, e o que aconteceu em seguida foi brutal. Descubra o que esse soldado fez em nosso vídeo, e lembre-se de se inscrever no programa militar para mais cobertura das últimas ações da direção principal de inteligência da Ucrânia na luta contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.